Bem, galera, segunda aula, estamos estudando as sequências e na segunda aula a gente vai tratar da progressão aritmética, chamado sempre aí de simples PA, somente PA. Então, quando fala PA, estou falando que é uma progressão aritmética. Eu acho que eu não estava muito melhor de escrever, escrevi geométrica aqui, tá? É aritmética. Então, uma progressão aritmética, ela continua sendo uma sequência numérica. Só que ela tem algo especial. Ela vai ter um padrão. É que a cada termo, a partir do segundo, né? A partir do segundo você tem esse padrão. Como que você obtém os termos? Você pega o termo anterior e soma uma constante real. Você pega o termo anterior e soma mais uma constante, um número que vai ser dado, um exemplo. Um número fixo, que é chamado de razão da BA. Vamos deixar isso claro no exemplo, que é para isso que servem os nossos exemplos, né? Eu tenho aqui essa sequência numérica: 2, 5, 8, 11, 14. Primeiro termo, A1, 2. Certo? A sequência numérica aqui dada, ela é uma PA de razão 3. Por que ela é uma PA? Porque o segundo termo, como você conseguiu ele? Ó? No segundo termo, você pegou o anterior, que é o A1, e somou, como fala aqui, uma constante 3. 2 mais 3, 5. Então, ó, do 2 para o 5, aumentou 3. Tá. E como você achou o terceiro termo, o A3? O A3 foi o termo anterior, 5, mais 3, que deu 8. Então, 5 mais 3, 8. Então, 2 para 5 está crescendo de 3 em 3, tá vendo? Somando de 3 em 3. O quarto termo. Termo anterior, 8, mais 3, que deu 11. Então isso é uma PA, tá, gente? A PA você sempre vai ter ela um padrão dela, ó, crescendo ou decrescendo de tanto em tanto. Então aqui ela cresce de 3 em 3. Nesse caso, como você vê que está crescendo de 3 em 3, a razão dela é o número 3. Então esse crescimento de quanto em quanto que ela vai é a chamada razão. E para achar um termo, você sempre pega, por exemplo, como eu vou achar o próximo termo aqui? Quem seria o próximo termo? 1, 2, 3, 4, 5. O próximo termo é o 6, né? Sexto termo. Então o sexto termo, como eu acho? Simples. Vou olhar para o termo anterior, que é o 14, e vou somar a ele a razão, que já é o padrão da nossa progressão. Então tem aí 14 mais 3, 17. Tá, gente? Então isso é uma progressão aritmética. Essa razão pode ser fração, pode ser qualquer número real. Então, ó, um exemplo 2, outro exemplo para vocês. Ele dá uma BA de razão meio e ele dá o primeiro termo. E é para você encontrar os próximos termos. Então deu a PA, que é meio, a razão, está aumentando de meio em meio e começa no número 1, que é o primeiro termo. Então o primeiro termo dela é 1. Quem vai ser o segundo? O segundo vai ser o termo anterior, que é 1, mais meio, que é a razão. Certo? 1 mais meio é 3 sobre 2. E aí ele vai seguindo, ó. Lá, achamos ele aqui, 3 sobre 2. O terceiro termo, que pega o termo anterior aqui, o A2, né? E ao termo anterior você soma quem? A razão, que é meio. Fazendo isso deu 2. Quarto termo, pega o termo anterior e soma a razão, 5 sobre 2. E aí você tem sua PA de razão meio. Nesses exemplos que nós tratamos aí, eram tudo sequências crescentes, então progressões aritméticas crescentes.
Só que ela pode ser também decrescente ou constante. Veja o exemplo. Nessa PA aqui, neste exemplo, o nosso primeiro termo é o 3. Certo? Já o segundo elemento aumenta? Não, né? Diminui. É o termo menor que o 3. Então está decrescendo já. Já dá para observar. Porque a PA tem padrão. Eu já sei que é uma PA, eu já estou sabendo que ela está decrescente. E ela está indo de quanto em quanto? Ela está indo de menos 1 em menos 1, né? 3 está diminuindo. Ou seja, como você acha, por exemplo, o A3? Eu já conheço o A2, né? O A3, como acha? Pega o termo anterior, que é o A2, e soma a razão. A razão foi dada menos 1. Então, somo o oposto do 1. Mais com menos. 2 menos 1, que é 1. Então, o A3 é 1. Tá aqui. Viu? É uma PA, porque vai somando de menos 1 em menos 1. Então, não deixa de somar, tá bom, gente? Então, para ficar mais claro para vocês, pode tanto ir somando ou subtraindo, tá? Porque a subtração, na verdade, é a adição do oposto. Ok? E essa função é crescente. Então, eu tenho aqui, ó, se nossa razão for positiva, ela cresce, como foram os exemplos anteriores. Agora, nesse exemplo, a razão era negativa, tá vendo? Aí, a PA é decrescente. E quando que ela vai ser constante? Quando a razão for zero. Olha lá. 2, 2, 2, 2. Ué, o que está acontecendo? 2 mais 0? 2. 2 mais 0? 2. 2 mais 0? 2. Tá vendo? Como a razão é zero, está somando de 0 em 0, essa PA ela é uma PA de razão constante, tá? Ela fica sempre estagnada aí. E como que a gente pode estar encontrando a razão? Porque a gente está observando, né? A gente observa aqui, ó, 2 para 5 para 8, está indo de 3 em 3, razão 3. Aqui já foi dada a razão. Mas como eu posso consegui-la? Para conseguir a razão é fácil. Basta você pegar qualquer termo e subtrair do anterior. Um exemplo. Essa sequência aqui, ó. 2, qual é a razão dela? Então, escolha qualquer termo. Tanto faz o termo. Desde que não seja o primeiro, logicamente. Vou pegar esse aqui. Então, vou descobrir a razão. Que a gente vai representar pela letra R. Menos 4. E vou subtrair do anterior, que é o menos 2. Então, vou ter menos 4 mais 2. E eu achei a razão, que é menos 2. Aqui eu fiz usando o menos 4 como referência estudando com o anterior. No exemplo da apostila, eu tomei o menos 6 aqui e peguei o menos anterior, deu o mesmo resultado. Logicamente tem que estar porque é sempre somando o mesmo número. Tá bom? E a PA, a gente consegue achar o termo geral dela. Por exemplo, às vezes eu estou no exercício, a Copa do Mundo acontece de tanto em tanto tempo. A Copa do Mundo é um exemplo de uma PA. As Olimpíadas também eram, né? Vamos voltar nas Olimpíadas? As Olimpíadas foi da aula anterior. As Olimpíadas aqui eram uma PA. Porque estava indo de 4 em 4. Então ela tinha razão 4. O problema das Olimpíadas é quando chegar no nosso ano agora, né? 2020. Porque não teve e pulou para 2021. Por causa disso, né? Não vamos conseguir mais, nós, professores de matemática, é uma consequência do Covid nas aulas, utilizar as Olimpíadas como um exemplo de PA. Porque só se a gente encerrar em 2016. Porque se fosse uma progressão infinita, né, que não tem fim, já não daria mais, porque aqui ela sempre tem que ser o mesmo número, né, de 4 em 4. E aqui vai de 2016 para 2021, 5. Aí já não daria razão. A razão tem que ser igual para qualquer termo. Tá? Então voltamos agora.
Então, na Copa do Mundo, um exemplo, né? A Copa do Mundo ela acontece de 4 em 4 anos. Aí eu quero saber quanto que vai acontecer a 100ª Copa do Mundo. Nossa, o A100 eu tô querendo. Gente, ficar fazendo nos dedos até chegar ao A100 de 4 em 4, né? Pegar o primeiro. Eu nem sei quanto foi a primeira Copa do Mundo, mas pegar e somar de 4 em 4 vai muito trabalho. Então, era melhor se a gente tivesse uma equação, que vocês gostam de chamar de fórmula, para que eu conseguisse achar aí esse 100º termo, né? Bem, mas nós podemos pensar o seguinte: a PA tem o primeiro termo, o A1. Como que a gente acha o A2? A gente pega o primeiro termo e soma uma razão. Como que eu acho o A3? Eu pego o termo anterior e somo uma razão. Como eu acho o A4? Termo anterior, que é o A3, mais a razão. Assim sucessivamente, né? Voltamos aqui. Então, o A3 é o A2 mais R. O A2 está aqui, ó. A1 mais R. Então, onde tem A2, eu troquei por A1 mais R. Ficando A1 mais R mais R. R mais R. Então, o A3 é A1 mais 2R. Vamos ver o que acontece com o A4. A4 é A3 mais R. Agora, onde tem o A3, eu vou trocar pelo que a gente conseguiu anteriormente. A1 mais 2R. Mais a razão daqui. 2R mais R, o A1 é mais 3R. A1 mais 3R. Ah, então vamos achar o A5, seguindo a mesma lógica. Então eu vou pegar o anterior, o A4, e somar a R. Quem é o A4 que a gente acabou de achar? A1 mais 3R. Então eu vou trocar o A4 pelo que ele é de fato. 3R mais R, 4R. Tá. Observando isso aqui e isso aqui, eu já consigo estar achando aí, parecido com o que nós fazíamos com a lei de formação, né? Eu consigo estar achando como que é formada a progressão aritmética. Observa. Quando eu tinha um A3, ficou A1 mais 2R. Quando eu tenho um A4, ficou A1 mais 3R. Quando eu tenho um A5, A1 mais 4R. O A1 sempre está presente. Então, para o enésimo termo, um termo qualquer, né? O A1 sempre tem que estar presente porque aqui ele sempre estava presente. Vai seguir o mesmo padrão. Além de sempre estar presente, todos tinham uma soma aqui. Então, mais. E algo interessante. Quando eu estava no 3, o número que apareceu era o 2. Quando eu estava no 4, o número que apareceu é o 3. Quando eu estava estudando o A5, o número que apareceu foi o 4. Então sempre aparece o número anterior. O anterior do N é N menos 1. O antecessor, né? O antecessor é menos 1 e o sucessor é mais 1. Então sempre pegava o anterior vezes e sempre multiplicava pela a razão. E através disso, aqui, eu tenho o termo geral da PA. Através dele eu vou conseguir achar um monte de coisa. O 20º, 30º, 50º termo, 100º termo. Eu vou poder, às vezes, dependendo do que eu tiver, achar a razão. Tudo você consegue com ele praticamente, do uma PA. Então, dado uma PA, vamos pegar um exercício. Razão 2/3. E primeiro termo igual a 5. Determine o 20º. Gente, você pode ter duas formas na vida de fazer isso aqui. Uma, esqueceu? Faz na mão, fazer o quê, né? Então, o primeiro termo é 5. O A1, né? O segundo termo vai ser 5 mais a razão. Vai ser 5 mais 2/3. Aí você vai ter que resolver aqui. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Então, 17 sobre 3. O outro termo vai ser 17 sobre 3 mais a razão. Então, eu vou ter 19 sobre 3. O outro termo, 19 sobre 3 mais a razão. E até chegar no 20º. Até chegar lá no A20. Tô com preguiça. É mais fácil usar o que a gente acabou de encontrar aqui.
que eu posso estar fazendo? Então a razão foi dada, 2/3. Certo? O A1 também nos deu 5. Ele quer o 20º termo. É o N. Ele quer o 20º. Ou seja, eu vou pegar essas informações e vou trocar aqui. Ó. Onde tem R eu vou trocar por 2/3. Onde tem N eu vou trocar por 20. E aí, o A1 eu vou trocar por 5. E vou estar conseguindo descobrir, então, quem é o nosso A20. Vamos fazer? Aqui, ó. Que já está feito, né? Então, a nossa forma está aqui. Vem lá, o N é 20, né? Então, vou estar descobrindo um A20. O A1 foi dado 5, mais, abre parênteses, N menos 1. Como é o 20º, o N é 20. 20 menos 1, fecha parênteses, vezes 2/3. Aí é só resolver. Primeiro resolve o que está no parênteses, 19, né? Ficando então 5 mais, resolveu aqui, deu 19, vezes 2/3. Resolve a multiplicação e, por fim, a adição, chegando em 53/3. E para encerrar essa aula, peguei aqui um exemplo, um teatro, a primeira fileira tem 24 assentos, a segunda 28, a terceira 32 e assim por diante. Quantos lugares tem a 18ª? Primeira coisa é observar se a gente está no APA. De 24 passou para 28, de 28 passou para 32, né? A gente deduz que seja um APA. Tem um exercício com poucas informações, né? Pode ser que aqui não fosse, mas supomos que seja um APA. Então o exercício é um APA. A razão dessa PA está crescendo de quanto em quanto? 24 para 28, 28 para 32, de 4 em 4. Quantos lugares tem a 18ª fila? Então, se é uma PA, a razão é 24, o primeiro termo, a razão é 4, o primeiro termo que foi dado é 24, e eu quero estar encontrando o 18º. Então, N igual a 18. Aí é só substituir na equação que nós encontramos. Então, AN, A18, é igual a 1, aqui, né? A1, que é 24, mais, abre parênteses, substitui o N, que é o 18º, menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Aí resolver, você vai achar 92. Da PA é isso que eu tinha para vocês. Na próxima aula vamos estudar a progressão geométrica. Obrigado.